Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Gilmar, tá? Professor de Química. E nessa aula de hoje eu vou falar de um assunto que caiu na apostila do PET, ele foi abordado na apostila do PET do terceiro ano. E é de suma importância que você acompanhe essa aula até o final para você conseguir resolver as atividades dessa apostila. É um apoio, né? Uma ajuda que eu estou disponibilizando para vocês a respeito desse tema. Beleza? Acompanhe comigo este assunto na telinha. Bom, estrutura de Lewis. Abordou a questão das estruturas de Lewis, né? A geometria molecular. Então, o primeiro ponto que você tem que saber é quem foi Lewis. E tanto se fala aí no ensino médio, né? No primeiro ano e agora no terceiro ano. Bom, eu coloquei uma imagem aqui, tá? Essa imagem ela foi retirada aqui do portal São Francisco, onde você pode conferir lá através do link, e onde mostra, assim, além da imagem, algumas informações sobre Lewis. Então, Lewis nasceu em 23 de outubro de 1875 em Vermont, Massachusetts, nos Estados Unidos. Tá? Ele faleceu em 23 de março de 1946, com 70 anos. Tá? Em Berkeley, na Califórnia, também nos Estados Unidos. Americano, e o campo de atuação dele é físico-química. Ele atuou aí na físico-química. Tem histórias sobre Lewis, né, sobre a sua morte, que você pode encontrar em livros paradidáticos. Tá? Eu recomendo para vocês um livro que tem o nome A Colher que Desaparece, tá? Onde você pode encontrar maiores informações a respeito de todos os cientistas, todos os químicos dessa época, a sua trajetória, as suas descobertas, os seus prêmios. Beleza? Vou pegar aqui para vocês o livro que eu estou falando. Tá? Esse livro ele traz abordagens sobre vários cientistas, inclusive fala um pouquinho sobre Lewis. Mas voltando aqui, Gilbert Newton Lewis, ele foi fundamental no desenvolvimento de uma teoria de ligação com base no número de elétrons no exterior, ou seja, na valência do átomo. O que é valência do átomo? O que é uma camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa do átomo, onde você pode encontrar elétrons. Então, Lewis ele estudou, ele somou, tá? E baseado neste número de elétrons, ele montou a estrutura que hoje nós conhecemos como fórmula, estrutura de Lewis. Então, existem algumas regrinhas, tá? Para você determinar essa estrutura. Eu já anotei aqui, tá? Já deixei anotado para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Primeira coisa que você tem que fazer: somar o total de elétrons de valência. Você vai somar apenas os elétrons da valência. Por exemplo, carbono, família 4A, 4 elétrons. Oxigênio, família 6A, o grupo 16, 6 elétrons de valência. Magnésio, 2A, 2 elétrons de valência. E assim sucessivamente. Segunda regrinha, né? Segundo tópico da nossa regra: escolher o átomo central e colocar um par de ligação entre eles. Terceiro passo:
completar o octeto dos ligantes. Depois que você escolher o átomo central, você vai completar a valência, o octeto dos ligantes, certo? Quarto, se sobrar elétrons, colocá-los no átomo central. Quinto passo, se o átomo central não estiver completo, fazer uma dupla ligação. Ok? Então não é simplesmente você pegar lá e, vamos supor, a água, você vai, eu vou colocar aqui um oxigênio e um hidrogênio, outro hidrogênio, está pronto. Você tem que ter certeza que todos os átomos aqui estão obedecendo a teoria do octeto. Ok? Logicamente, no nosso dia a dia, algumas moléculas a gente já está habituado com elas, né? Nós já temos habilidade com algumas moléculas, então simplesmente a gente já faz dessa forma, né? Já faz, bom, o CO2 é simplesmente assim. Você tem que entender o porquê que é assim. Ok? Então vamos lá. Eu peguei aqui, eu já anotei, né, para a gente ganhar tempo, mas nós vamos no passo a passo para você entender. Dióxido de carbono CO2. Olha aqui. Carbono. Valência 4. Ele está na família 4A, então ele tem 4 elétrons. Como aparece um só na nossa molécula, eu coloquei 4 vezes 1, então 4 elétrons. Oxigênio, família 6A, então na valência tem 6 elétrons, vezes 2 átomos que aparecem na molécula de dióxido de carbono, 2 vezes 6, que deu 12. Somando tudo, nós temos um total para a molécula de CO2 de 16 elétrons. Então você vai fazer uma distribuição ao redor dos átomos para encontrar 16 elétrons. Primeira coisa que tem que fazer, somar os átomos totais. Já fizemos. Escolher o átomo central. Qual é o átomo central? O átomo central, turma, é o átomo que, assim, o elemento menos eletronegativo. Tá? Então, quando você tem o elemento menos eletronegativo, para quem não lembra aí da fila da eletronegatividade, ó. Ó. Só para relembrar. Certo? Nesse sentido, do hidrogênio para o flúor, ela vai crescendo. Certo? Então, quando você tem um átomo menos eletronegativo, ele é o átomo central. Ele passa a ser o átomo central. Vou completar aqui com maior, certo? Para não ter dúvidas. Beleza? Então tá. 16 elétrons. Segundo passo é encontrar o átomo central. Ok, nós vamos escolher aqui o carbono. Vamos escolher o carbono. Certo? Terceiro passo, fazer uma ligação, né, entre os átomos. Então, vou apagar isso daqui. Vou pegar aqui e tal, para a gente ir passo a passo. Já escolhi o átomo central. Agora eu vou fazer uma ligação entre o átomo central e os periféricos. Então ficou assim. Aí, o que nós temos depois de fazer aí o par de ligação entre eles? Lembrando que um tracinho deste vale um par de elétrons.
Então você conta aí como 2 elétrons. Por isso nós temos esse tracinho aqui com este deu 4 elétrons. Então nós tínhamos 16 totais, menos esses 4, tá aqui, ó, foi colocado aqui, 2 aqui, 4. 16 menos 4, 12. Então ainda resta 12 elétrons para serem distribuídos. Agora o que nós vamos fazer? Completar o octeto dos ligantes. Então vamos lá. Oxigênio. 2. Aqui tinha 2, certo? Tá assim o vale 2. 2, 4, 6, 8. Para o outro oxigênio. 2, 4, 6, 8. Esses 2 oxigênios estão completos, obedecendo o octeto, que é o que pede aí, né? O terceiro passo. Completar o octeto dos ligantes. Se sobrar elétrons, colocar no átomo central. Vamos ver se sobrou elétrons. Então aqui, ó, 8, ó, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 8 com 8, 16. Sobrou elétrons? Não sobrou elétrons. Nós tínhamos um total de 16 elétrons e ao distribuir dessa maneira nós chegamos a exatamente 16, certo? Só que aqui no quinto passo, ó, então aqui não sobrou elétrons, nós chegamos na somatória de 16, que é o que nós tínhamos de fato, né? Tínhamos de fato aqui 16, chegamos a 16. Só que o que acontece? Se o átomo central não estiver completo, fazer uma dupla ligação. O átomo central está completo? Não. O carbono está com uma ligação aqui e a outra aqui. Dos dois lados tem uma ligação. Significa que ele está com, ó, essa ligação que eu estou falando e esta. Então significa que ele está com 4 elétrons. Vamos voltar aqui na regrinha. Se o átomo central não estiver completo, fazer uma dupla. Vocês observaram que eu troquei aqui. Eu troquei 2 elétrons que estavam aqui, tá? Por uma ligaçãozinha que está na cor vermelha. Por que eu fiz isso daí? Porque o átomo central não estava completo. Aí o que acontece? O átomo central continua incompleto. O que é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando mais, ó, 1 na pontinha aqui, ó. Eu tenho a ligação, né? Vale 2 mais 2, 4, 6. Então vou fazer a troca de novo. Vou colocar mais uma ligação aqui e vou apagar um parzinho de elétrons desse oxigênio. Beleza? Vamos ver como é que ficou agora. Olha, esse primeiro oxigênio aqui, ele está com 2, 4, 6, 8. De novo, cada tracinho desse vale 2 elétrons. O carbono está com 2, 4, 6, 8. O oxigênio desse canto aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Chegamos na formulazinha de Lewis. Chegamos. Então, esta daqui é a fórmula estrutural, né? A fórmula de Lewis. Ok? Então, no total aqui nós temos todos os elementos com os seus 8 elétrons, obedecendo aí a teoria do octeto. Certo? De novo aqui, 2, 4, 6, 8. Beleza? Continuando.
Aí eu coloquei uma observação, tá? Tínhamos 12 e distribuímos 12 para os dois oxigênios. E foi aquele primeiro caso lá, antes da gente apagar as ligações, os pares, né? Você observou que cada oxigênio estava com 6. Então, 6 aqui desse oxigênio, 6 desse, então 12, que é esse resto aqui, ó. Esse resto aqui, ó. Certo? Só que mesmo fazendo isso, ficou faltando para o átomo central. Aí nós fomos obrigados a seguir para o quinto passo, que foi completar com uma dupla ligação. Espero que vocês tenham entendido esse esquema. Isso vale para os demais. Vamos fazer no NH3 aqui. NH3, nós temos o N, tá? Tá aqui, ó. Ele tem 5 elétrons de valência, porque está na família 5A. Como aparece um elemento só, então é 5 vezes 1, que vai dar 5. O hidrogênio está aqui, ele é da família 1A, então como aparece 3 vezes, é 1 vezes 3. 3, somando nós temos 8 elétrons. Aí, vamos fazer no passo a passo. O que nós temos que fazer primeiro? Escolher o átomo central. Vamos escolher o nitrogênio. Certo? Neste caso, ele vai ser o nosso átomo central. Ele tem mais elétrons, enfim. E aí, vamos fazer uma ligação para os átomos periféricos. Pronto. Vamos somar agora os elétrons. Cada tracinho vale 2. Então, 2, 4, 6. Eu tinha 8 menos 6, sobrou 2. E aí vamos voltar. O que acontece? Depois que você fizer isso daí, vamos voltar a regrinha lá. Completar a teoria, completar o octeto dos ligantes. Se sobrar elétrons, adicionar no átomo central. Nesse caso aqui, os ligantes são os hidrogênios. O hidrogênio ele se contenta com apenas uma ligação, certo? Uma ligação onde tem o parzinho de elétrons. Então ele está ok aqui com apenas esse tracinho, com apenas essa ligação, que equivale a 2 elétrons. Então já completamos o octeto aí para os ligantes. Sobrou elétron? Sobrou quanto? Sobrou 2. Então vamos colocar os 2 no átomo central. Tá aí. Vamos verificar se o átomo central está com o octeto completo. Se ele não estiver, nós vamos fazer aquele mesmo esquema lá, tá? De ter que fazer uma ligação dupla. Mas veja assim, veja aqui se está ou não. Olha, 2, 4, 6, 8. Viu? 2, 4, 6, 8. 8. O hidrogênio se contenta com 2, então esta molécula está certinha. É assim, galera, que a gente monta a estrutura de Lewis. Seguindo esse passo a passo, não tem como errar. Viu? Então, professor, mas para que eu tenho que saber essa estrutura? Essa estrutura ela vai influenciar, tá? Ela vai influenciar na polaridade, ela vai influenciar na geometria da molécula, que é esse próximo assunto aqui, tá? Geometria molecular também foi assunto no PET. Vamos desenrolar este fato, esse assunto, esse tema agora. Nós temos geometria linear. Primeiro, para você determinar a geometria, você tem que saber se há ou não elétrons no átomo
central, se tem elétrons disponíveis, se o elétron está emparelhado ou não, qual a configuração de Lewis. Então, por isso que você tem que fazer primeiro a fórmula de Lewis para depois entender a geometria. Porque de repente tem um elétron lá no átomo central sobrando, no caso aqui do NH3, este par de elétrons que está aí, ele influencia na geometria. Né? Se a gente pega a água, por exemplo, ó, pega a água assim, ó, se você for fazer a estrutura de Lewis para água, você vai perceber que tem assim esses dois pares. O que acontece? Isso aqui vai arquear a molécula, tá? Então, por isso que ela vai ter essa geometria assim. Então, ora esse par vai puxar os hidrogênios para si, ora o par de cima puxa também. Então, você pode escrever a molécula de água virada para cima também, seus átomos de hidrogênio. Arqueamento por conta dessa atração eletrônica. Então, vamos voltar aqui. Já coloquei o importante, eu falei também, né? Influencia aí a geometria molecular, influencia na polaridade e na solubilidade. Moléculas polares, polares, apolares com apolares. Linear. Regra. Como que você vai saber se a molécula ela é linear? Primeiro, se ela é formada por dois átomos, linear, sem dúvida. Tá? Não precisa de vocês estressar e procurar outros detalhes. Dois átomos, linear. Um exemplo, né? Vamos colocar o exemplo aqui. Ó. O2. O ligado com O. Pronto. Vai formar o quê? Vai formar um ângulo aqui, ó. 180 graus. Linear. Três átomos. Aí sim, se tiver três átomos, você precisa saber. Três átomos. O átomo central possui elétrons disponíveis? Se o átomo central ele não tem elétrons disponíveis, nós vamos ter uma situação também de linear. Então, linear ela acontece com 2 e 3 átomos. Com 2 é sempre certeza, com 3 você tem que observar se há ou não elétrons disponíveis no átomo central. Tá? Por exemplo, o CO2, né, que nós já fizemos lá em cima, são 3 átomos. Opa, são 3 átomos. CO2. Se você observar, não tem elétrons sobrando, não tem elétrons disponíveis aqui no átomo central. Já falamos isso aqui na estrutura de Lewis. Tá vendo? Não restaram nada aqui no átomo de carbono. Certo? Então, quando você tem 3 átomos sem elétrons disponíveis no átomo central, também é uma situação de geometria linear. Certo? Continuando, angular. A angular, ela acontece quando você tem 3 átomos, certo? Ou melhor, aí, no caso, 3 átomos e restam elétrons disponíveis. O caso da água, né? Voltando aqui, ó, a água, né? Vou refazer o desenho aqui para não ficar muito bagunçado, vamos dizer assim. Eu tenho oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Aqui está a forma molecular, ok? Eu estou fazendo estrutura. 3 átomos, mas você já sabe que restam 2 pares. Falei isso anteriormente. 3 átomos, sobrou o par de elétrons no átomo central, então angular. Angular. Aí nós temos a situação de 4 átomos. Quando você tem uma molécula formada por 4 átomos, ela pode ser trigonal ou piramidal. Vamos verificar aqui, por exemplo, o SO3. SO3.
Se você fizer lá a estrutura de Lewis para o SO3, você vai verificar ó, que nós temos o S como átomo central. Vamos ligar aqui os 3 oxigênios, certo? Vamos completar a valência. Você vai notar que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este enxofre não está completo porque ele está com 2, 4, 6. Então falta 2. Então você vai trocar qualquer par aqui, pode ser qualquer oxigênio, você vai trocar, tá? Um parzinho lá por uma ligação dupla, independe se é esse primeiro, se é o segundo, qualquer oxigênio. Então a estrutura vai ficar assim. Então voltando aqui, ó, trigonal, 4 átomos sem elétron disponível no átomo central, não há elétron disponível para o SO3. Então por isso nós temos a situação trigonal. Piramidal. Quando que nós vamos ter uma situação de uma geometria piramidal? Quando você tiver 4 átomos com elétrons disponíveis no átomo central, que é o caso já visto da amônia, NH3, que nós vimos na atividade, né, no exemplo, melhor dizendo, anterior, aqui, ó, que restou elétrons no átomo central. Como restou elétrons no átomo central, né, são 4 átomos, 1, 2, 3, 4 átomos com elétrons sobrando, então nós vamos ter uma geometria piramidal, certo? 5 átomos, independente de átomo central, ela sempre vai ser tetraédrica. Não depende de átomo central para ser tetraédrica. Desde que seja 5, vai ser tetraédrica. Tá aqui o exemplo CH4, né? A estrutura dele seria assim, ó. C com 4 hidrogênio, 5 átomos. Então, tetraédrica. Bipirâmide, 6 átomos, o exemplo do PCl5. E octaédrica, 7 átomos. Turma, eu espero que vocês tenham entendido até esse momento, tá? Essa geometria, o que você tem que prestar mais atenção para não confundir é no caso angular com trigonal, certo? Ou melhor, linear com angular e trigonal com piramidal, porque a linear ela pode ser com 3 átomos e a angular também pode ser com 3 átomos. A diferença é que em um caso há elétrons disponíveis e o outro não. A trigonal também você tem que tomar cuidado para não confundir com a piramidal, porque envolve também 4 átomos. A diferença é que na trigonal não há elétrons sobrando, é sem elétrons no átomo central. E a piramidal é com elétrons disponíveis, certo? As demais você pode ficar tranquilo. Tetraédrica, 5 átomos, bipirâmide, 6 átomos e octaédrica, 7 átomos. Beleza? Para fechar aí, tá? Deixei até um desenhozinho aqui, uma brincadeirinha nossa aí, tá? Um até breve para vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e em breve estaremos de volta com mais aulas, ok?